Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 41 do curso de Teologia Ascético-Mística, principal curso aqui do canal. Vamos para a terceira e última parte dos graus de oração em Roio Marim. Vou falar dos 3 graus remanescentes, a dizer o de união plena, o de união estática e o de união transformante. E vou dar a definição de contemplação infusa. Eu tenho quase certeza que eu não falei disso e era muito importante. Lembrando, estamos estudando aqui sua Teologia de la Perfección Cristiana. Então, vamos para a propaganda de sempre, a propaganda do canal da nossa editora Assunta. Se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, curta o vídeo, que mais? Compartilhe com seus amigos, se possível, veja a descrição aí, tem o curso todo de Teologia Ascético-Mística, tem a playlist aí no canal e na descrição, tem os livros que vendemos aqui na editora Assunto, tem esses 2 já lançados, Nosso Senhor de La Salette e Outros Fatos Extraordinários, e o meu livro aqui, Comentar as 15 Orações de Santa Brígida. Então, por favor, adquira o seu, ajude a sustentar este canal. Tem o Pix aí na descrição também, se você estiver se sentindo generoso para fazer uma doação aí, ficaria muito grato. Que mais? Rezar por mim e comentar aí na seção de comentários o que você está achando do curso, quais são suas sugestões, dúvidas. Eu coloquei o ventilador aqui hoje em razão do calor, não é nem para não fazer barulho e fazer ruído branco aqui. Espero que não atrapalhe muito. Na minha opinião, não alterou grande coisa a captação do som, mas se vocês estiverem se sentindo incomodados aí, comentem, por favor. Então vou lá na página 703 aqui, estamos na aula 41 do curso, terceira aula aqui. Essa daqui dos graus de oração do Roio Marim é recomendável que você assista às outras aulas aí do Roio Marim, ao menos. As aulas do curso aí, no geral, são bem independentes entre si, mas às vezes há algumas que são em sequência que é importante saber, né? Vou falar dos 3 graus de oração mais elevados, a não ser que você esteja estudando muito especificamente esses 3 aí, não sei, seria muito estranho pular as outras 2 aulas, ou talvez você consiga assistir na ordem inversa e conseguir e consegue remanejar na sua cabeça, né? Reordenar na sua cabeça. Mas aí quem você sabe, né? É você que sabe o que é melhor para você. O sugerido é assistir pelo menos a aula de número 39 e 40 com os graus de oração do Roio Marim desde o início. Eu já expliquei também os princípios elicitivos psicológicos e sobrenaturais, o que faz sacar a contemplação. Então, dito isso, vamos lá para a página 703 da Teologia de la Perfección Cristiana, definição da contemplação infusa. De acordo com as explicações dadas para precisar, tornar mais preciso a natureza da contemplação infusa, podemos dar dela a seguinte definição sintética: é uma simples intuição da verdade divina procedente da fé ilustrada pelos dons do entendimento, sabedoria e ciência em estado perfeito. Então, claro, vou parar aqui para fazer alguns comentários, vou traduzir alguns trechos aqui. Uma questão que geralmente se discute sobre contemplação e dons do Espírito Santo é se o dom de ciência é contemplativo, e Roio Marim diz que sim, como fica claro aqui em sua definição. Então ele vai explicar agora
as partes dessa definição. É uma simples intuição. Entendemos aqui por intuição um juízo imediato, porque a contemplação e efeito não é uma simples apreensão. Aí faz referência às três operações do intelecto no aristotelismo e no tomismo. Simples apreensão, por exemplo, você vê um gato e tira dele o conceito universal de gato. Enfim, né, o felino, de quatro patas, enfim, todas as características de doméstico, o que lhe foi essencial ou não, mas só para vocês terem uma noção. Não, é das coisas essenciais principalmente, né? E mas não se encontra a verdade na simples apreensão. Aí tem o juízo e o raciocínio. O juízo adiciona o, o ser na nossa mente, né? Então é uma coisa bem abstrata, difícil para entender até para estudantes. Então você vê um gato, tem a simples apreensão, tem o conceito dele, mas a princípio não faz juízo de que aquela coisa existe ou não. O juízo, por sua vez, já acrescenta essa qualidade aí, o ser das coisas. Então o gato existe e assim por diante. E o raciocínio é uma triangulação, por assim dizer, compara-se dois juízos e tenta tirar uma conclusão deles, por meio de um termo médio. Então são as três operações do intelecto. E na simples apreensão, portanto, por não ter esse ser, esse juízo, não há verdade. A verdade só há no juízo. Então, esse é o argumento para dizer que precisa do juízo na contemplação e não basta a simples apreensão. A verdade está formalmente no juízo. Tampouco é um juízo discursivo, porque a contemplação procede da fé ilustrada pelos dons e nem a fé nem os dons são discursivos. Então não é representado por discurso. Logo, é um juízo intuitivo, se prova por exclusão dos anteriores. Em segundo lugar, o ato próprio da fé é crer, assentimento sem discurso, cum ascensione cogitare, o qual é um juízo imediato. De outra maneira, a fé seria discursiva, adquirida, não sobrenatural, e seu objeto não seria a verdade primeira, mas uma verdade concluída por discurso. Do mesmo modo, o ato próprio dos dons é um juízo imediato, sem discurso. Os atos da fé e dos dons são atos do entendimento enquanto intelectos, aí é a palavra latina, pelo qual nos assemelhamos ao modo de entender de Deus e dos anjos, e não enquanto rácio. Essa distinção aí do intelectus e rácio é justamente essa questão do discurso. Então, a rácio seria mais própria aí da terceira operação do intelecto, concluir as coisas passando de uma a outra e por meio aí de um discurso. Já o intelecto é uma apreensão imediata, ou seja, discorrendo dos efeitos a causa e dos princípios das conclusões. A contemplação é, pois, um simples juízo intuitivo, afirmativo pela fé, distinto dos demais, enquanto saboroso, experimental, pelos efeitos vitais de Deus, procedentes do dom do Espírito Santo, que nos põe em contato com Ele. Acidentalmente concorrem ao ato contemplativo outros atos do entendimento especulativo e prático, audício, lexio, cogitácio, considerácio, vel, meditácio, especulácio, orácio, admirácio. Essa lista aqui que ele está colocando de nomes em latim
provavelmente faz referência a métodos de oração. Vemos aí no método aí dos beneditinos, né, Léxio, e eles costumam colocar em latim também. Isso daí acompanharia, apesar de são as coisas que acidentalmente concorrem, apesar de não ser a contemplação propriamente falando, que são disposições ou redundâncias do ato contemplativo, que consiste formalmente no juízo intuitivo da verdade. Redundância é muito usado no exemplo de, sei lá, você tem alguma coisa no intelecto, na mente, e há uma redundância sobre o seu corpo. Essa redundância escolástica é nesse sentido. Como se ressoasse um efeito da mente sobre o corpo. E aqui no contexto, né, tá falando que o ato contemplativo redunda e outros atos do entendimento especulativo e prático. A analogia mais comum é do intelectual ou mental para o sensível, mas é possível haver redundância em vários aspectos. Creio, né? Outra parte da definição, da verdade divina, é o objeto material primário da divina contemplação. Esse objeto proporciona substancialmente a fé e é iluminado pelos dons do entendimento e sabedoria para dar a evidência subjetiva e experimental própria do ato contemplativo. Secundariamente, são também objeto material da divina contemplação as coisas criadas e humanas iluminadas pelo dom de ciência. A contemplação desses efeitos divinos, coisas criadas, pertence secundariamente à vida contemplativa, enquanto que por elas o homem pode elevar-se ao conhecimento de Deus, como disse São Tomás. Vamos ver isso aqui ainda no curso, né, sobre os dons do Espírito Santo, com mais detalhes. Mas aqui ele faz uma distinção interessante que contemplativo... vamos ver a expressão exata aí para o objeto material primário da divina contemplação é iluminado pelos dons do entendimento e sabedoria para lhe dar evidência subjetiva e experimental própria do ato contemplativo. Então são primariamente objeto como posso explicar aqui, né? Bom, o que eu queria colocar é que primariamente, ao meu ver aqui lendo esse trecho, a contemplação ocorre por meio da inteligência e sabedoria e secundariamente pela ciência. Ciência, o dom de ciência tem esse aspecto de ver as coisas criadas à luz de Deus. Então, a matéria dela é secundária à contemplação. Mas ainda assim, se encaixa aí na contemplação. E última parte aí da definição procedente da fé ilustrada pelos dons do entendimento, sabedoria e ciência em estado perfeito. É o princípio quo da contemplação, do que já falamos em seu lugar correspondente. Na escolástica há uma analogia gramatical. Esse quo é o pronome relativo, seria o nosso que, só que eles têm os casos que variam conforme a função sintática. Então, por exemplo, o que é objeto direto tem um caso especial em latim que difere do nominativo, que seria aquilo que tem função de sujeito. Então, as palavras do latim são flexionadas segundo sua função sintática. E o quo é o ablativo. No caso, você pode traduzir princípio pelo qual, seria o meio pelo qual ocorre. O ablativo
é a função sintática, como posso dizer, eu adjunto adverbial, o modo da coisa, meio, esse tipo de coisa. Há também o princípio quod, que é o caso acusativo, ou nominativo, mas nesse caso, pelo que eu entendi, faria às vezes do caso acusativo, que seria o objeto direto. Então, o princípio quod seria, no caso do conhecimento aí, de uma matéria aí, ou melhor, no caso de uma potência, seria o objeto dela, o que aquela potência vê. E o princípio quod é o meio pela qual é como se fosse um modo diferente de ver. Então essa é a analogia aí, né? A verdade divina, esse objeto material, aqui não está dito explicitamente, mas creio que se encaixa na definição de princípio quod e precedente da fé ilustrada pelos dons do entendimento, sabedoria e ciência em estado perfeita, o princípio quo. Então, nas definições escolásticas, muitas vezes se pode distinguir o princípio quod e o princípio quo. Aí vamos então ter uma parte aqui da excelência da vida contemplativa, que a vida contemplativa é superior à vida ativa. Uma tese muito importante, mas eu não vou expandir aqui no curso, explicar, vou dar como pressuposto aí, talvez em outro momento a gente fale, ao longo aqui do curso. A vida contemplativa é superior à ativa. Mas a vida mista é a superior de todas, né? Mas se for para escolher um dos dois, a vida contemplativa. Isso é muito importante, ainda mais nos nossos dias onde há um frenesi de prática e de apostolado, e muitas vezes as pessoas negligenciam a oração e no final das contas acabam abandonando tudo, porque a oração é o sustento da alma. Então, se você entra no apostolado e não reza, cedo ou tarde você vai acabar abandonando. Então vamos entrar aqui nos graus de oração desta aula. Vamos falar da oração de união plena, na página, achei, página 723. Sétimo grau de oração, a oração de união. Natureza, a oração de união é aquele grau de contemplação infusa em que todas as potências interiores estão cativas e ocupadas em Deus. Na quietude somente ficava cativa a vontade, e no sono das potências se unia também o entendimento, mas ficavam em liberdade a memória e a imaginação, que lhe davam à alma muita luta. Na oração de união, todas as potências interiores, incluindo a memória e a imaginação, ficam presas. Só ficam livres, embora imperfeitamente, os sentidos corporais exteriores, que ficarão cativos também ao sobrevir ao sobrevir o seguinte grau de oração, a união estática, que nesse só detalhe a parte do grau de intensidade da luz contemplativa se diferencia desta união de oração. Então, retomando um pouco aí para ajudar a memória de vocês, esses graus de oração dizem respeito, por assim dizer, ao recolhimento da pessoa e o quanto a alma vai sendo apossada por Deus. E claro, né, isso está ligado a um aumento do amor e é um desenvolvimento ordinário da vida espiritual, ordinário no sentido que Deus chama a todos e todos podem desejar, diferente
de outras graças como milagres e profecias. Isso daí são dons mais restritos que Deus dá para poucas pessoas, mas esses da oração aqui há um chamado universal deles. Mas claro, né? Infelizmente na prática há poucas pessoas que ali chegam. E dito isso, na oração de contemplação infusa, nas orações místicas, estamos definindo cada uma pela potência que é tomada por Deus na alma. Então, teve a oração de recolhimento infuso, que Deus começa a entrar na inteligência da pessoa. Em segundo lugar, a quietude, onde Deus toma posse da vontade, mas ficam livres o entendimento, a memória, a imaginação. Aqui, bom, ia falar uma coisa, vou inverter a ordem. E na oração de união plena, plena no sentido das potências interiores, tanto a inteligência quanto a memória e a imaginação são tomadas por Deus. Inclusive, uma das características aqui que a pessoa não se distrai nessa oração. Na oração de quietude, a pessoa se distrai, a imaginação fica tentando tirar a pessoa da contemplação. Santa Teresa chama a imaginação de a louca da casa. Aqui finalmente, eu confesso que finalmente entendi o sono das potências. Eu até já tinha lido o livro aqui, mas não tinha me ocorrido aí, né? Esse detalhe, que o sono das potências seria um último grau aí da quietude. E o Royo Marin está dizendo aqui que também toma o entendimento. Mas a memória e a imaginação ainda ficavam livres. Então a união plena é mais propriamente da memória e imaginação. Que eles trazem a descrição de Santa Teresa, claro, é uma descrição muito preciosa, uma das coisas mais sublimes da história da Igreja. Mas, como posso dizer, ela está colocando ali uma avalanche de dados, informações, e não é muito simples distinguir as coisas. Inclusive, o marinheiro de primeira viagem lê as 7 moradas de Santa Teresa, não conseguiria fazer essa lista aqui dos graus de oração. E os autores têm alguma divergência sobre essa lista aí, né? Sobre qual grau é realmente um grau, porque ela vai descrevendo aí sua experiência, né? Ela teve uma revelação, na verdade, sobre o castelo interior, o nome do livro, na verdade, sobre esse castelo da alma com 7 moradas, e foi descrevendo aí, né, e fala um pouco da duração, dos efeitos. Então ela vai descrevendo, e a partir desses dados brutos, por assim dizer, que os teólogos estabeleceram suas listas. E tem alguns pontos aí que são um pouco obscuros aí, né? E enfim, e agora eu entendi que o sono da potência é quando o entendimento fica preso também, né? Mas a união plena, então, é quando a imaginação e a memória são tomadas por Deus. A intensidade da experiência mística que produz a oração de união é indizível, incomparavelmente superior aos graus anteriores, até o ponto de que se tem sobre o mesmo corpo uma influência profunda, rayana, próxima ao êxtase. O sentido, rayana é o que está escrito no espanhol aqui. Os sentidos exteriores, sem perder-se de tudo, acusam fortemente a sublime elevação da alma que quase os desampara e abandona.
tô pensando se eu ler aqui o parágrafo de Santa Teresa. Bom, vamos ler, né? Talvez vocês estejam esperando isso. Estando assim a alma buscando a Deus, sente com um deleite grandíssimo e suave, quase desfalecer toda com uma maneira de desmaio que lhe vá faltando o fôlego e todas as forças corporais, de maneira que se não é com muita pena, não pode mesmo mexer as mãos, os olhos se lhe fecham sem que se queira fechá-los, ou se os tem abertos, não vê quase nada, nem se lhes acerta dizer letra, nem quase atina a conhecê-la bem. Vê que a letra, mas como o entendimento não ajuda, não sabe ler o que quer que seja. Ouve, mas não entende o que ouve, assim que dos sentidos não se aproveita nada, se não é, para não acabá-la, concluí-la, de deixar a seu prazer, e assim antes a fere. Falar é muito difícil, a pessoa não atina a formar palavra, nem tem força, já que se tentasse para podê-la pronunciar. Porque toda a força exterior se perde e se aumenta nas da alma para melhor poder gozar de sua glória. O deleite exterior que se sente é grande e muito conhecido. Essa oração não faz dano, por muito longa que seja. Então tá falando aí dos efeitos psicológicos aí, né, do psicológico em sentido amplo aí, né, a pessoa tem dificuldade até de mexer as mãos, abrir e fechar os olhos, ler as coisas, porque está muito absorvida na oração. Características essenciais desta oração. Vou pular algumas partes aqui, mas eu leio essa lista aqui, pelo menos o essencial aqui, né? Ausência de distrações. Enquanto permanece nesse grau de oração, a alma não se distrai jamais. A razão é muito simples. As potências culpáveis das distrações são a memória e a imaginação, que ficam aqui plenamente cativas e absorvidas em Deus. Então é o que já foi dito anteriormente, que eu adiantei para vocês. Se a fantasia é culpada, não é possível se distrair aqui, porque a fantasia também foi absorvida por Deus. Fantasia entendida, imaginação. Certeza absoluta de ter estado unida a alma com Deus. Durante esse fenômeno contemplativo, a alma nunca duvida de que está intimamente unida com Deus. É quem sente de uma maneira inefável, mas ao sair da oração, nos graus anteriores a este, lhe ficam à alma certas dúvidas ou temores sobre se esteve ou não verdadeiramente com Deus. Se foi capricho seu, se talvez enganou-lhe o demônio, dando-lhe aquelas ternuras sensíveis. Nesta oração de união em troca, a certeza de ter estado com Deus é tão plena e absoluta que Santa Teresa chega a dizer que se a alma não a sente plenamente, não teve verdadeira oração de união. Já discutimos um pouco isso, é comentado aí sobre até aquele cânon do Concílio de Trento, que ninguém tem certeza de estar em estado de graça, a não ser que a pessoa tenha uma especial revelação de Deus. O Royo Marinho, a solução dele parece, a solução dele, pelo que eu me lembre, tenho quase certeza, na verdade, né? Mas vai que minha memória está me enganando. Já lemos isso na outra aula. Diz que é uma certeza moral, não no sentido de uma certeza metafísica absoluta. É uma grande certeza. Então creio que esse trecho deva
ser lido à luz desse anterior e até à luz do cânon do Concílio de Trento. Ninguém sabe se está em estado de graça. Então, essa contemplação, que não é uma revelação especial, como já dissemos, é um desenvolvimento ordinário da alma, natural, no sentido de que Deus chama a todos, não que todos alcancem com facilidade, mas Deus chama a todos a essa oração, diferente de milagres e profecias. Então, sendo um desenvolvimento ordinário da alma, não há especial revelação enquanto se ora assim. Mas há esse sentimento muito forte, porque Deus toma conta do dom da inteligência e até da memória, da imaginação. Porque na quietude Deus tomava posse especialmente da vontade, que é uma potência cega. E se Deus toma posse de sua inteligência na oração de união plena, então a pessoa tem muita segurança de que Deus está presente. Então, no meu entendimento, é isso, né? Santa Teresa usa palavras bem fortes, mas então entender que isso foi uma expressão e não para se coadunar com o que foi dito pelo Concílio de Trento. Até porque, claro, o que eu vou dizer também aqui é um pouco especulativo, mas na sexta morada, aí, quando a pessoa tem oração estática, aí, né, tem a noite escura da alma, né? Às vezes ela pensa que é tentada, né? Não que ela deliberadamente pense nisso, é tentada até imaginar que Deus não existe, que Deus abandonou, que tudo foi uma ilusão do demônio, né? Então, acho que se fosse uma certeza matemática, isso não poderia ser tirado dela, né? A pessoa na sexta morada, aí, na noite escura da alma, não ia receber esse tipo de tentação, né? Se bem que isso é um pouco especulativo, né? Mas eu acho que esse elemento aí, né, que parece ser o comum na vida dos santos, de quem vive a noite escura da alma, é um indicativo de que essa segurança aí é uma segurança moral, da presença de Deus na alma, na união plena. Bom, espero não estar falando besteira. Terceiro, a ausência de cansaço. Se compreende sem esforço, a alma está saboreando com deleites inefáveis umas gotinhas do céu que caíram sobre ela. Isso não pode cansá-la nem fadigá-la por muito tempo que dure. E assim diz Santa Teresa, essa oração não faz dano por longa que seja, ao menos a mim nunca me fez, nem nem consigo. Aqui fala me acordo, mas nem concordo ter feito, Senhor, nenhuma vez esta mercê, por mal que estivesse, que me sentisse mal, antes ficava com grande melhoria. Mas que mal pode fazer tão grande bem? Então, eu acho que eu já disse até anteriormente, né? Algum teólogo disse, eu não estou lembrado, aí, né? Estudou o caso do São Pedro de Alcântara, que só dormiu 1 hora por noite sentado, ele tinha contemplação direto. Então, os autores notam esse efeito bastante singular que é a redundância que já chamamos anteriormente, né? Os efeitos sobre o corpo, os efeitos da alma no corpo, os efeitos dessa elevação no espírito no corpo, que a pessoa se sente recuperada na contemplação. Então ela está triste, sei lá, deprimida às vezes, aí contempla e se sente restaurada. Efeitos. Santa Teresa recolhe os principais em um capítulo admirável. Vamos ver se eu consigo resumir aqui. Tem a famosa imagem
do bicho da seda que se converte uma mariposa branca muito grande. Eu vos digo de verdade, tentando pegar alguns trechos aqui, não quero ler tudo, que a mesma alma não se conhece a si, porque se olha a diferença que tem de um bicho feio, de uma mariposa branca, é, que a mesma tem aqui, que não é literal, mas que foi há pouco tempo. Não sabe de onde pôde merecer tanto bem, de onde possa ter vindo, quer dizer, se bem que não o merece, vê-se com desejo de louvar a Deus que gostaria de desfazer, de morrer por ele 1000 mortes. E logo lhe começa a ter de padecer grandes trabalhos sem poder fazer outra coisa. Então a pessoa tem esse grande ímpeto apostólico aí, né, de querer fazer grandes coisas por Deus. E tem a pessoa se maravilha com a transformação que Deus fez na alma dela. Tem os fenômenos concomitantes. Aqui cita toques místicos, ímpetos, feridas de amor, chagas de amor. Vamos ler só um pouquinho aqui. Fenômenos concomitantes. Vamos recolher aqui alguns fenômenos contemplativos distintos por conseguinte das graças grátis dadas, que não são santificadoras por si mesmas, que não se produzem jamais em um momento determinado da vida espiritual, e não antes ou depois, como graças transitórias que são, Deus as concede quando lhe parece, e às vezes quando mais descuidada, distraída está a alma. Contudo, mais frequente e ordinária, que não se produza ao menos em um grau relativo de intensidade, até que a alma tenha sido elevada a Deus por esse grau de oração de união que estamos estudando. Por isso os incluímos aqui, embora possam produzir-se imperfeitamente antes e deem novamente depois em grau perfeitíssimo de intensidade. Então é o seguinte, né? São fenômenos que podem acontecer a qualquer momento, mas parecem típicos aí dessa oração, que está atribuída à quinta morada, né? Diga-se de passagem, Oroio Marinho não diz isso, mas na Santa Teresa, lá na quinta morada. Os toques místicos são uma espécie de impressão sobrenatural quase instantânea que lhe dá a alma a sensação de ter sido tocada pelo mesmo Deus. O contato divino com o ser instantâneo deixa saborear a alma um deleite inefável, impossível de descrever. Os ímpetos, como seu nome indica, são impulsos fortíssimos e inesperados de amor de Deus que deixam a alma com fome e de sede de amor tão devoradoras que lhes parece que não poderia saciá-la, embora pudesse abrasar a criação inteira com as chamas do divino amor. As feridas de amor, segundo São João da Cruz, são uns escondidos toques de amor que, à maneira de seta de fogo, ferem e transpassam a alma e a deixam toda cauterizada no fogo de amor. E Santa Teresa escreve, falando delas, outra maneira muito ordinária de oração, uma maneira de ferida que me parece a alma como se uma seta fosse posta no coração ou por ela mesma ou nela mesma, assim a causa de uma dor grande que a faz queixar e tão saboroso que nunca gostaria que lhe faltasse. Chagas de amor são um fenômeno parecido com as feridas, embora mais profundo e duradouro todavia. São João da Cruz distingue sutilmente entre ambas. A chaga faz mais assento, morada na alma que a ferida, e por isso dura mais, porque é como ferida que já tornada chaga com a qual se sente a alma verdadeiramente andar chagada de amor. Então,
como posso dizer aí, né? São fenômenos concomitantes, não, como foi descrito aqui pelo Roy Marin, não são essencialmente a oração de união plena, mas acontecem geralmente. Eles têm um modo, como posso dizer assim, né? Um modo específico assim, né? São algumas experiências aí que nossos doutores místicos, Santa Teresa e São João da Cruz, como posso dizer, né? Coletaram e descreveram. Então, a questão da velocidade, às vezes a pessoa sente de repente, assim, está andando no corredor e sente a alma elevada, da duração, se é mais saborosa ou se é mais dolorosa. Então, são alguns aspectos. Oitavo grau de oração, união estática ou desposório espiritual. Desposório, como se fosse noivado. Na tradição hebraica faria talvez mais sentido ainda. Não, na verdade eu não sei, eu ia falar que na tradição hebraica ia fazer mais sentido que o casamento lá tem duas etapas. Então as pessoas se casam, mas ficam um tempo separado e depois vão lá e ratificam o casamento. Mas não sei, eu acho que agora falando isso me ocorreu que, sei lá, parece mais natural a ideia do nosso moderno noivado aí, né? Mas enfim, isso daí é um detalhe. A pessoa está prometida a Deus, mas ainda pode voltar a pecar, não está confirmado na graça, né? Mas já está quase lá, está muito próxima de Deus. Então é união estática aqui. O quarto grau de oração contemplativa, o oitavo da classificação geral, constitui a chamada união estática, na que se verifica o chamado desposório espiritual. É outra terminologia usada, acho que pelos dois santos místicos aí, né? É uma terminologia carmelita. Eu acho que tanto São João da Cruz quanto Santa Teresa falaram dele. Acrescenta sobre o anterior, no que se uniu intimamente com Deus as potências da alma e os sentidos internos, a suspensão dos sentidos corporais externos. A intensidade da união mística é tão grande que o pobre corpo não pode resistir e sobrevém o êxtase. Este no qual tem de exterior espetacular não é, em última análise, mais que uma fraqueza corporal que desaparece, como veremos, nos altos cumes da união transformativa, quando a alma está acostumada a receber essas fortes comunicações divinas sem que o corpo caia em desfalecimento estático. Vamos estudar amplamente esse fenômeno por ser um dos mais frequentes e maravilhosos da mística, mas sendo tão vasta a matéria, vamos precisar a doutrina em forma de parágrafos, em trechos curtos e densos. Então é o seguinte, como falamos naquele crescimento, naquele desenvolvimento que vai tomando posse das potências, o êxtase toma posse dos sentidos exteriores. Então vai até falar aqui depois, acho que eu já vou até mencionar, porque eu não sei se eu vou ler esse trecho especificamente. Em alguns casos alguém vem, alfineta a pessoa e a pessoa nem sente, porque os sentidos exteriores estão completamente tomados por Deus. Então é um grau tão profundo de oração que também as potências exteriores, os sentidos exteriores são tomados por Deus, apossados por Deus. É interessante notar, é claro, de um ponto de vista, né, de baixo para cima, a gente está vendo, claro, né, nós que estamos no início aqui da vida espiritual, nós vemos o êxtase e temos a tendência de tentar buscar descrevê-lo de maneira, como posso dizer, no sentido de que acrescenta algo às orações anteriores, né? E vemos como a evolução da alma, como de fato é.
Mas é interessante notar que, se formos analisar do ponto de vista da santidade, da sétima morada, da união transformante, né, que são o cume da vida espiritual, geralmente ele manifesta uma fraqueza da alma, por assim dizer, né? A pessoa sente o êxtase, é, vivencia o êxtase, tem essa graça da contemplação infusa, e seu corpo se ressente, às vezes até com muita dor. Não sei se eu vou chegar a ler aqui, né? São João da Cruz, salvo engano. São João da Cruz diz, eu pensei Santa Teresa diz também, mas agora não me vem à memória. Fala que a pessoa às vezes até sente que os ossos se desconjuram, acho que seria o sentido mais próximo, mas podemos descrever que sente que os ossos quebraram, né? Que foi uma pancada tão grande assim, né? E às vezes a alma, a pessoa, né, sente uma dor muito intensa após o êxtase, e é um efeito assim da força de Deus, é uma presença tão forte que a desgasta. É, Suas causas possíveis, voltando ao Royal Marim: sobrenatural, preternatural, diabólica ou puramente natural. São Tomás o diz expressamente: esta classe de abstração pode acontecer por uma tríplice causa, por uma causa corporal, como sucede aos que padecem e inalienação por alguma enfermidade. Essa palavra bem curiosa aqui, né? A pessoa fica alienada por alguma palavra, por alguma enfermidade. Pela ação dos demônios, como aparece claro em alguns energúmenos, ou pela virtude divina, enquanto que alguém é elevado pelo Espírito Divino às coisas sobrenaturais com abstração dos sentidos. Então, já adiantei isso em outras aulas do curso aqui. Pode ser natural, uma doença psiquiátrica mesmo, pode ser o demônio ou pode ser Deus aí. O êxtase sobrenatural pode ser profético e místico, então vai distinguir aqui que a pessoa, quando recebe uma revelação privada, por algum momento tende a ficar alienada da realidade, assim, né? No bom sentido, porque está absorvida em algo maior, e é uma espécie de êxtase. Positivo porque vem de Deus, no caso. Mas não é o mesmo êxtase da oração de contemplação infusa, né? O primeiro, o profético, é um desenvolvimento extraordinário da alma, e o segundo, um desenvolvimento ordinário. Suas falsificações: o êxtase natural, de causas psiquiátricas, e o preternatural ou diabólico. Fala do sobrenatural aqui, eu só vou citar. Fala: etimologicamente, êxtase significa uma espécie de saída e permanência fora de si mesmo. Só vou citar a definição de Álvaro de Paz, que é a mais clara aqui. Assinala, ao mesmo tempo, a essência e a causa do êxtase quando descreve. Começa a citação: és, pois, o êxtase uma elevação da mente a Deus com abstração dos sentidos exteriores procedente da grandeza dessa mesma elevação. Como queira que a alma seja de virtude, capacidade limitada, quanto mais eficaz e veemente atende a uma função, tanto menos pode atender às demais. Então, tem a elevação a Deus, que é uma das definições clássicas de oração, e tem até a diferença específica aqui na definição do Álvaro de Paz. Tem a abstração dos sentidos exteriores. Esse autor aí eu até tinha visto outro dia, eu já estou esquecido, acho que é jesuíta, mas enfim, se não for, não tem problema, acho que é do século XVIII mais ou menos, ou XVII.
Já, já dei uma noção geral do êxtase profético. Vamos trabalhar mais especificamente o místico, que é o de nosso interesse. Definição: pode definir-se dizendo que é um fenômeno de contemplação sobrenatural caracterizado por uma união íntima da alma com Deus, com alienação dos sentidos. Expliquemos um pouco a definição. Um fenômeno de contemplação sobrenatural. Essas palavras expressam o gênero da definição. É um fenômeno sobrenatural santificante por si mesmo que entra como epifenômeno normal no desenvolvimento dos graus de contemplação mística. De nenhum modo pertence às graças grátis dadas, como equivocadamente creem muitos autores. Então está destacando que não é como se fosse uma profecia, milagre, é algo que todos podem até devem desejar, claro, de maneira condicional a Deus, com humildade, se considerando indigno, mas pode pedir o êxtase, portanto, a Deus, no sentido de crescer no amor, né? Claro, não pedir essas manifestações externas aí. Caracterizado pela união íntima da alma com Deus, com alienação dos sentidos. Aqui se recolhe a diferença específica que inclui os elementos essenciais. Um primário per se a união íntima da alma com Deus, ou elevatio mentis, como diziam os antigos, e outro secundário, ou ex consequente, a alienação dos sentidos. O essencial, claro, da oração é o grau de união da alma com Deus nessa elevação. Mas, como é muito difícil especificar os graus dessa união, uma coisa muito espiritual, abstrata, nós reconhecemos mais pelas consequências psicológicas aí na alma e vemos então essa absorção dos sentidos exteriores. Causas do êxtase místico. Aí vai usar as 4 causas aqui. Causa eficiente, formal, material e final. Eu vou explicar brevemente para vocês o que significa isso em terminologia escolástica. Vem de Aristóteles, na verdade, mas abraçada pelos escolásticos. Tem 2 causas extrínsecas e 2 causas intrínsecas. Extrínsecas externas e intrínsecas internas, que constituem a coisa, e as outras são que fazem a coisa, por assim dizer. As extrínsecas, a causa eficiente e final, então é o que a primeira eficiente, o que faz aquela coisa, e a final, a intenção na qual é feita. A material e formal. A material é do que a coisa é constituída, e a formal o seu princípio ativo. Tem a forma também, mas de modo mais amplo é seu princípio ativo, né? No homem, por exemplo, sua causa material, todos os elementos químicos do corpo, carne, esse tipo de coisa. E o princípio formal, a alma do homem, né, sua natureza humana. Quem fez Deus, causa eficiente, sem dúvida uma delas, mas nossos pais são nossa causa eficiente e nossa finalidade, o nosso fim último, servir a Deus. Aí podemos fazer analogia com vários tipos de coisa, né, com obras de arte, a causa material, gesso, vai ser uma escultura. Causa formal, aí é a forma da escultura, é uma escultura de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora. Causa eficiente, o escultor, perdão. Causa final, produzir a piedade, aí é a finalidade daquela escultura em específico. Causa eficiente do êxtase é o Espírito Santo mediante seus dons, ou seja, o mesmo Deus como autor da ordem sobrenatural se atribui por apropriação ao Espírito Santo, enquanto que há uma operação de amor que santifica a alma. Bom, então estou abreviando aqui para poupar tempo.
A causa formal do êxtase é a contemplação infusa em grau muito intenso, embora não máximo, é simplesmente o efeito produzido pelos dons do entendimento e de sabedoria de atuar intensamente na alma. Sabido é que a ação da causa eficiente consiste na aplicação da forma à matéria, sacando-a ou eduzindo-a de sua potencialidade, obediencial ou elevável se trata de um efeito sobrenatural. Dizemos a contemplação em grau muito intenso, porque quando é muito débil, não causa suspensão das potências da alma nem dos sentidos corporais. É, pois, necessária certa intensidade de luz contemplativa para que se produza o fenômeno. Mas não faz falta que seja a máxima intensidade, porque, como diremos em seguida, os últimos graus de contemplação não produz êxtase. Por outra parte, não se dá nunca uma intensidade máxima no sentido de que não se possa ser maior. Então pode ser maior de intensidade, como posso dizer? Bom, ele vai explicar na união transformativa tende a não haver êxtase, até pelo que dissemos lá no início da oração de êxtase, que esse efeito aí, de certa maneira, é uma fraqueza da alma que está se ressentindo na mão de Deus, né? Que às vezes até sente dor, assim, né? Se desconjura toda e nem consegue fazer as coisas. Então a causa formal é a contemplação infusa. Ponto, para ficar claro toda essa explicação. Causa material, imperfeição ou fraqueza natural do sujeito que recebe a contemplação infusa concorre ao êxtase como causa quase material. Quase materialis, um termo latino aqui. Por isso, quando o sujeito está acostumado à luz divina e fortalecido para suportar o que ocorre nos graus superiores da mística, desaparecem do êxtase. A forma estática, por assim dizer, não tem onde agarrar, lhe falta a matéria. Claro que às vezes a comunicação divina é tão intensa que a alma não a pode suportar e sobrevém o êxtase, mesmo quando a alma tenha chegado à união transformativa. Esse negócio do material aí espero não estar falando besteira, mas é algo analógico, né? Porque, claro, né, a gente toma por analogia das coisas que conhecemos mais, são as coisas materiais, mas essa matéria aí, nas coisas espirituais, é em sentido amplo, do que algo é constituído e, enfim, esse algo aí pode ser algo não estritamente material aí. Então a imperfeição aqui foi apontada como causa material, ou fraqueza natural do sujeito. Causa final não é outra coisa que a santificação da alma. É ter o próximo remoto e último, o fim próximo a inundar a alma de luz e de amor, o efeito imediato da atuação dos dons do Espírito Santo. O remoto é a santificação da alma, a que contribui poderosamente o êxtase. O que eu posso acrescentar aqui? Uma questão é se merece a alma durante o êxtase, e a explicação, a autoridade de Santa Teresa, e que a pessoa ainda não alcançou a visão beatífica, então ainda pode merecer. A adoração do êxtase tem pessoas, geralmente dura meia hora, é dito aqui, mas tem umas pessoas que ficavam dias, pessoas também conhecidas como santos. Santo Inácio ficou 8 em algumas situações. Santa Madalena de Pazzi ficou por 40 dias de êxtase. E tem pessoas que viviam praticamente todas as vidas, viveu o êxtase por praticamente toda a vida. Das formas, acho que comenta que muitas vezes sobrevêm fenômenos sobrenaturais, porque a alma, de certa maneira, né, claro, é sempre bom temer,
Santa Teresa temia até mesmo na sétima morada, né? Que dirá na sexta. Mas a alma está num grau bom de santidade, aí Deus muitas vezes começa a dar milagres e manifestações extraordinárias. É claro, é possível que caia e volte atrás, mas de certa maneira tem uma segurança ali, né? E Deus dá esses dons aí à alma, né? E muitos santos levitam. O caso mais icônico é o São José de Cupertino, que era chamado de santo voador. Era até algo incômodo, inconveniente, que as pessoas queriam visitá-lo aí e começava a voar no meio do convento. Isso gerou transtorno e dor de cabeça, então ele ficou, tentaram escondê-lo aí porque dificultava a vida do convento. São José Cupertino, um franciscano conventual. A atitude do estático é importante porque distingue um pouco, né? Geralmente ficam na atitude em que foram surpreendidos pelo êxtase, seja de joelho, de pé, sentado, mas de maneira digna. A pessoa, muitos relatam, né, que a pessoa parece estar brilhando assim, né? Tem algo nela que parece que ela foi atravessada mesmo por Deus. Que mais? Efeitos do êxtase no corpo. Os principais são três: insensibilidade orgânica, expressão da fisionomia e agilidade ou levitação. Basicamente, já falamos disso anteriormente. No corpo foram esses três aqui. Na alma, o efeito próprio e característico do êxtase sobrenatural de comunicar à alma uma energia sobrenatural que chega até o heroísmo na prática de todas as virtudes cristãs. Então é um pouco daquilo que foi dito ao longo de todas as orações, de gerar aquela vontade e fome de fazer a vontade de Deus e de se lançar em grandes obras e de crescer nas virtudes. Então, a pessoa cresce muito na humildade com o autêntico êxtase, né? Não com as falsificações. Os falsos estáticos ficam arrogantes. Desposório espiritual, que é a promessa de Deus de levar a alma até a união transformativa, o matrimônio espiritual. Então a alma recebe essa promessa aí. Pelo que eu entendi, isso daí é uma revelação privada. Alguns santos tiveram, né? Santa Teresa, qual que foi a outra? Santa Catarina de Sena. Mas a alma tem a segurança de que será levada a união transformativa, a sétima morada, se colaborar, né? Claro, né? Não está 100% garantido, né? Mas está muito próximo ali, né? Chamado do estático. Fala então que às vezes você chama o estático e não responde nada. Aí fala que quando é um superior, uma pessoa autorizada da igreja, quando chama, a pessoa volta a si. Uma observação é que a pessoa quem está chamando, né, tomar cuidado, porque essa chamada aí pode prejudicar o estático aí, né? O ideal é que seja lentamente, e até numa oração, né? Cito o exemplo de Domingos Banhes, famoso aí em disputas escolásticas sobre a predestinação. Ele chegou a pregar um retiro lá para Santa Teresa, testemunhou um êxtase dela. Ele aproveitou para rezar, ele se sentiu comovido aí, né, pela santidade de nossa caríssima Santa Teresa, e não a chamou na hora, né? Rezou, continuou a oração lá, enfim. Então, tomar um pouco de cuidado, né? Mas para dizer que Deus estima a obediência. E por isso, Oroio Marim diz que até em todos os autênticos estáticos, aí todos os santos, quando tinham êxtases autênticos, o superior chamava e ele voltava.
diferente de falsos êxtases aí que a pessoa não volta. Falsificação aí, né? Não vou entrar em detalhes, só vou citar as espécies aqui, né? Desvanecimento natural ou síncope, como se fosse um desmaio, sonambulismo, hipnose, catalepsia, histeria, o êxtase diabólico, então, bom, o diabólico aí geralmente incita ao mal, não aumenta virtudes e enfim, né, estimula o mal. Nono grau de oração, união transformativa ou matrimônio espiritual. Aqui é até difícil distinguir, porque aqui já não concorre muito claramente a habitual questão, como posso dizer, psicológica dos outros. Então vimos que nos graus as potências da alma eram gradualmente tomadas e apossadas por Deus, e no êxtase até os sentidos exteriores foram tomados por Deus. A diferença da união transformativa e do êxtase, e que não é muito claro em alguns aspectos, até por ser um mistério, claro, a gente tem que sempre lembrar que estamos tratando de um mistério que ultrapassa nossas forças naturais aí, né? Quem soube descrever aí é quem viveu, quem o viveu, né? Como Santa Teresa e São João da Cruz, né? Eles tiveram experiência direta disso. E mesmo assim, suas palavras não correspondem ao tamanho da graça que receberam das mãos de Deus. Uma distinção é que a união transformativa é quando a pessoa é apossada por Deus de maneira habitual. No êxtase era de maneira transitória e na união transformativa habitual. Inclusive vou falar da confirmação da graça. Eu defendo, junto com São João da Cruz, que a pessoa não comete mais pecado mortal. Mas vamos discutir isso melhor já já. Que mais? A tendência é a alma ficar mais tranquila, como falamos, o êxtase, a pessoa ficava meio que incapacitada ali em muitos aspectos. Tamanha força de Deus, né, chegava a ferir o corpo, né? A pessoa muitas vezes sente que os ossos do seu corpo quebraram, que foi toda remexida, que levou um golpe, uma pancada de Deus. Na união transformativa, a alma já transformada por Deus não se ressente tanto e ela está pronta para o apostolado. Uma coisa muito bonita, eu acho que eu vou tentar trazer em alguma altura aqui do curso, o livro Quero Ver a Deus. Ele comenta, né, na sétima morada, onde há essa oração de união transformativa, é uma fase apostólica. A pessoa vira um apóstolo e está pronta para pregar em todas as nações e enfim, né, fazer vários atos heróicos por amor a Deus. Naturezas são... Não, vou ler aqui um pouco antes. O último grau de oração classificado pelos místicos é a união com Deus transformativa, conhecido também com o nome de matrimônio espiritual. Constitui a sétima morada do castelo interior de Santa Teresa e é designado também com os nomes de união consumada e deificação da alma. É o último grau de perfeição classificável que se pode alcançar nesta vida e constitui um prelúdio e preparação imediata da vida bem-aventurada agora. Natureza, São João da Cruz o define, uma transformação total no amado, em que se entregam ambas as partes por total posse de uma a outra, com certa consumação de união de amor, em que está a alma feita divina e Deus por participação, quanto se pode nesta vida. Analisando essa definição, se descobrem os três elementos essenciais do matrimônio espiritual: a transformação total no amado, a mútua entrega
e a união permanente de amor. Examinemos por separado. Transformação no amado. Aí fala aquela clássica figura usada por vários autores, especialmente por São João da Cruz, do ferro que é abrasado pelo fogo, e o ferro vai se tornando incandescente, ele como que se confunde com o fogo. Assim a alma posta mais fundo no divino amor se transforma no mesmo Deus sem perder, não obstante, sua condição de criatura. Mas atenção, não é uma... Como posso dizer, né? Não se confunde com as religiões orientais, onde a pessoa volta à divindade e se confunde com ela. É chamada de transformação porque é a participação máxima, por assim dizer, né, da natureza divina, mas a pessoa continua sendo criatura. Então não é uma reabsorção panteística ou panenteística. A pessoa não se torna literalmente uma com Deus. É uma união moral, né, como se fosse de um matrimônio, né? Os esposos mantêm a sua individualidade e autonomia, mas estão numa união tão profunda de amor que são ditos um. No matrimônio é até dito uma só carne, né? E de modo análogo com a união transformativa. Então cada um continua sendo cada um, mas é uma união de amor muito profunda. A mútua entrega é uma consequência inevitável dessa profunda transformação da alma em Deus. Assim como entre dois esposos, a perfeita comunicação de Deus, o mesmo ocorre entre Deus e a alma ditosa, admitida a esse espiritual matrimônio. Então a alma faz tudo para Deus e Deus, por assim dizer, faz tudo para ela, né? Então essa alma virou uma preferida de Deus e Deus acumula de muitos bens. A união permanente de amor. Vamos ver se é aqui que... Aqui vai discutir a confirmação na graça. Santa Teresa não acredita nisso, São João da Cruz sim. Há um problema que é o Concílio de Trento afirmando, e devemos, claro, né, sempre ficar com os cânones, definições da igreja. Há o problema de conciliar as duas coisas, né? Como é possível haver confirmação na graça se no Concílio de Trento diz que ninguém pode saber com certeza absoluta que está em estado de graça? Eu acho até que não resolve especificamente essa questão aqui, né? Mas enfim, a minha tese, até expus em outro lugar aqui deste curso, que mesmo com a confirmação, a pessoa pode não estar subjetivamente segura, mas estar objetivamente segura. Quer dizer, né? A alma dela foi confirmada, mas talvez ela não tenha se dado conta disso. E não pode se dar porque já explicamos a razão teológica. O amor é na vontade e a vontade é uma potência cega. Por isso a pessoa não tem certeza de estar ou não em estado de graça. E também conciliando isso com o fato de que é um desenvolvimento ordinário da alma e que não contém uma revelação privada, né? Que o Concílio de Trento diz: você não está seguro se está em estado de graça ou não, a não ser por revelação privada, revelação especial. E há um outro problema aqui teológico. Eu não peguei o cânon do Denzinger atualizado. O Royo Marim pegou certamente uma edição antiga com outra numeração, mas é uma condenação contra begardos e beguinas que falavam que o ser humano se torna impecável, não peca mais. Vamos tentar entender em que sentido ocorre essa confirmação na graça.
É... Cadê? Tinha os 3 pontos aqui. Não se trata de verdadeira impecabilidade intrínseca, coisa impossível nesta vida. Se requer para ela a visão beatífica, que está ademais condenada pela Igreja. Se trata de uma assistência especial de Deus que, sem tornar a alma impecável, impedirá, de fato, que peque mortalmente. Então, é uma assistência divina que faz que a alma não peque mais mortalmente. Esta assistência especial se refere unicamente ao pecado mortal, não aos pecados veniais, nem muito menos às imperfeições que requereriam um privilégio especialíssimo que só consta ter recebido a Santíssima Virgem Maria. Então, ainda há pecado venial, ainda há uma imperfeição, mesmo na confirmação na graça aí, né? Claro, né, são pecados microscópicos que talvez as pessoas nem suspeitem que são pecados veniais, mas o santo de sétima morada também peca venialmente, como é dito, o justo pecará 7 vezes, mas não peca mais mortalmente. E como falei, a pessoa está objetivamente segura, ela não tem necessariamente conhecimento disso, a não ser por especial revelação. Aliás, ordinariamente ela não sabe que está confirmada na graça, mas objetivamente está. Esta é a minha solução. E lembrando que São João da Cruz defende como chama? A confirmação na graça. Eu preferi ficar com ele, o Royo Marim também fala que é a opinião mais provável. Cabe nesta vida contemplação da divina essência? Bom, aqui é uma questão muito técnica. São Tomás nega terminantemente que possa dar-se nessa vida de maneira habitual. O único que admite é numa base de um milagre estupendo. É uma comunicação transitória da Lumen Gloria, concedida a Moisés e São Paulo, que os permitiu contemplar a essência divina estando totalmente abstraído dos sentidos. Então haveria uma espécie, não entendi direito se é estritamente ou não, uma espécie, algo como se fosse uma visão beatífica transitória. Aí eu teria que confirmar no trecho de São Tomás, mas de maneira segura, não se dá de maneira frequente. Efeitos: morte total ao próprio egoísmo, então a soberba já foi vencida. A glória de Deus, única preocupação dessa morte total ao próprio eu, tem que seguir-se inevitavelmente uma fome e sede devoradora da honra e glória de Deus, que constitui sua única preocupação. Santo Inácio falava: para a maior glória de Deus. São Maximiliano Maria Kolbe: para a máxima glória de Deus. Um grande desejo de padecer, mas sossegado e tranquilo, inteiramente subordinado à vontade adorável de Deus. Então a pessoa quer sofrer de maneira muito tranquila, serena e sujeita à vontade de Deus. Gozo na perseguição. Tem uma frase que não é dita literalmente por Santa Teresa, mas explica bem um trecho do livro dela, que dizem assim, né? Quer ser amigo de um santo, fale mal dele. Então Santa Teresa virava amigo de quem falava mal dela. Zelo ardente pela salvação das almas, a pessoa deseja muito salvar os outros. Desprendimento de todo o criado, ânsias de solidão, paz e quietude imperturbáveis. Então, diferente do êxtase, a pessoa ficava perturbada em muitas situações. Aqui o Royo Marim não tratou da noite escura nesse trecho específico do livro, mas na noite escura da alma, que geralmente acompanha a sexta morada, a pessoa fica perturbada, né? Às vezes se sente até abandonada por Deus. Ausência de êxtase e arrombamento.
Então é isso, meus caros. Finalmente terminei a aula, uma das mais longas aqui, 1h20. Só comentando que algumas coisas são tendência, porque, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, claro, ele está acima da sétima morada, mas se vale para o maior, vale para o menor também. Ele sofreu aquele sentimento de abandono na cruz, claro, não foi abandonado por Deus Pai, nem se desesperou. Disse, meu Deus, por que me abandonastes? E sofreu gratuitamente isso, né? Para dizer o seguinte, o santo de sétima morada às vezes sofre esse tipo de coisa por permissão divina e para conseguir mais almas, enfim, para algum propósito da providência. É dito que Santa Teresinha sofreu isso, alguns especulam que ela na verdade já estava na sétima morada, apesar de ser algo mais esperado da sexta. Que esse sentimento de abandono, de dor, foi algo gratuito, que ela já estava totalmente unida a Deus aí na união transformativa e portanto sofreu gratuitamente esse sentimento de abandono de Deus, essas tentações do desespero, ao menos na fase final da vida dela, né? Também há vários momentos. Então é isso, meus caros, muito obrigado pela audiência, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.